15 de setembro de 2015, Itatiba, São Paulo. Vitória Natalina estava longe de casa. Em uma excursão organizada por uma das escolas mais exclusivas da capital paulista, a jovem de 17 anos se desloca da área das aulas práticas para o banheiro da fazenda onde todos estavam. Vitória nunca mais seria vista com vida e a polícia faria de tudo para não chegar ao autor do crime. Confira essa conversa em duas partes que tenho com o pai de Vitória, que luta há quase 10 anos por justiça. Já que o crime aconteceu e não deveria ter acontecido, mas uma vez que ele aconteceu e ele é investigado, e os autores são encontrados, existe o julgamento, existe o fechar do caixão real para você poder retomar a sua vida, viver com a saudade da sua filha, mas não viver pelo crime o tempo inteiro. Não é o caso da Vitória, não é o seu caso. E casos como esse, como a gente também citou da Beatriz Angélica, que a gente estava conversando, são casos que sempre me pegam muito, porque eu imagino o quanto, só posso imaginar, eu não tenho como dizer que eu sei, eu imagino o quanto que isso consome a sua vida e o seu dia, não, João? Sim, primeiramente, obrigado pelo espaço, Beto. Sempre. E é o que você falou, exatamente isso. O que acontece? Primeiro, ninguém está preparado para ter a vida de um filho ceifada tão precocemente. O que acontece, a sensação que a gente tem é a sensação de uma mutilação. Agora, além disso, ainda ter que pegar e conviver durante anos com tentativas de você esclarecer o que aconteceu, é uma coisa que consome lágrimas, consome suor e consome sangue também, literalmente falando. Hoje no Brasil, buscar justiça pode ser muito humilhante, inclusive, porque a gente tenta fazer com que as autoridades cumpram seu papel e muitas vezes a gente não é ouvido. E isso é uma coisa que é importante já colocar nesse prólogo, porque a gente quero conhecer a Vitória. Você que vem de uma condição social melhor do que a maior parte das pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham quem tem dinheiro, quem não é pobre, sempre vai ter justiça. E a gente vê que não é obrigatoriamente a classe social que faz a justiça acontecer. Às vezes tem que ter desejos, de fato, de quem deveria fazer. Mas vamos, para as pessoas entenderem melhor e para eu conhecer. Eu gostaria de conhecer a Vitória. Quem era ela? Antes daquele setembro de 2015, quando sua filha ainda estava ali junto com você, quem era a Vitória? O que ela queria ser? Como era a relação de vocês com a irmã e tudo mais? Não é a primeira vez que me perguntam isso. Então, assim, eu procuro não ter uma visão romantizada disso. Procuro pegar e passar exatamente isso. Vitória era uma menina que tinha 17 anos, mas que tinha uma pegada de 14. Sabe, aquela menina que é criada em seio de família, era muito família, os melhores amigos eram os primos, ela tinha uma ligação com essa questão de ambiente familiar muito forte, não era uma menina que tinha qualquer tipo de hábito ruim, ao contrário, ela tinha até um certo exagero de se colocar em hábitos só bons, né? Então se alimentava muito bem, tinha o hábito, né, de praticar natação, praticar exercícios, até não gostando muito, ela pegava e se forçava a fazer esse tipo de coisa. Era extremamente... ela tinha a vontade de só fazer coisas certas, né? Ela fazia tudo certo na escola, quando não fazia alguma coisa, ficava até na consciência, você tinha que estar sempre junto, né? Era uma menina, né, que nunca tinha, inclusive, tido um namorado. Ela tinha quantos anos? 17, né? Ela era bem inocente para a idade que ela tinha. Isso, inclusive, deve até ter colaborado para todas as questões que levaram ao que aconteceu. Agora, era muito responsável, era muito feliz, porque dentro desse universo de vida dela, ela encontrava muita felicidade no que ela fazia, as coisas eram sempre muito bem feitas e tudo. Era muito parecida comigo, nós tínhamos muita coisa em comum.
Não sei com respeito a crenças das pessoas, mas assim, eu creio que a ligação que nós tínhamos era uma ligação de outras vidas até. Muita coisa em comum, desde cores, música, cinema, que nós éramos amantes. Foi uma relação de vida muito, muito rica para mim e eu tenho certeza que para ela também. Ela era uma boa pessoa. O mundo pede uma boa pessoa. Eu sou muito suspeito para dizer, mas acho que Vitória foi talvez a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Bonito isso que você falou. E essa boa pessoa, essa melhor pessoa que você conheceu na sua vida vai chegar num momento muito trágico, que é esse setembro de 2015. Mas uma pergunta antes, porque tem um personagem aí que é muito importante, que é a escola. Né? Essa escola e é uma escola um pouco diferente, ela não é uma escola tradicional, ela tem elementos muito característicos dela. Essa escola, a Vitória gostava, tinha tudo a ver com ela pensava se ela queria, ela não gostava, como é que era a relação dela com a escola? Em verdade, a Vitória ela cresceu dentro desse sistema de ensino. Sim. Então, não sei se... Ela não tinha conhecimento de outros tipos de escola. Né? A escola, sinceramente, eu não sei como está aberta ainda. Porque depois de tudo que foi apurado, depois de terem se tornado réus professores e outros gestores de dentro da escola que tinham relação direta com o ocorrido, o mais correto, né, seria que a Secretaria de Educação fosse realmente verificar, né, o que aconteceu na escola. Não acontecer como aconteceu. Eu levei pessoalmente, né, tudo que a gente apurou a respeito do ocorrido para a Secretaria de Educação, simplesmente foi protocolado, eles fizeram um contato com a escola, um contato indireto, até onde eu fiquei sabendo. Não houve nenhum tipo de investigação com respeito ao ocorrido, e a escola continua funcionando da forma como sempre funcionou. Nunca, eles soltam notas para a imprensa dizendo que eles estão colaborando com as investigações, que eles sentem pela família, ofereceram suporte. Nunca me ofereceram suporte nenhum. A escola, única e exclusivamente, logo após o ocorrido, ela me procurou porque ela queria pegar e fazer um evento dentro da própria área da escola, né, em homenagem à Vitória. E ponto final. Uma escola desse porte, ela deveria honrar com as suas responsabilidades. Eles nunca pressionaram as autoridades para que se investigasse a autoria. Eles nunca deram um suporte real para a família, né? Um suporte de oferecer, por exemplo, um apoio psicológico, um suporte de buscar acompanhar o ocorrido, buscar acompanhar as investigações. É uma escola que tem poder, tanto na esfera financeira, quanto também tem muita influência. Na sociedade em si, sim. E não passaram, né, de oferecer esse eventozinho que a gente, inclusive, não teve interesse, porque tinha acabado de acontecer, eu estava anestesiado com a coisa. Né? E, enfim, é lamentável. Tem muita similaridade com o caso da Beatriz Angélica mesmo, né? Porque Sim. A própria escola da Beatriz Angélica é um caso que eu vou fazer aqui no canal ainda, mas se vocês não conhecerem rapidamente, uma menina muito pequena, de 5, 6 anos, 7 anos máximo, da Lucinha e do Sandro, filha da Lucinha e do Sandro, estava na escola, numa festa de final de ano, onde o Sandro era professor, inclusive. A menina sai para tomar água, e ela não é mais encontrada, e ela depois é achada dentro de uma sala com diversas facadas. E a escola nunca também ajuda. E detalhe, né? E ainda o Sandro era professor da escola. Então, e os outros irmãos da Beatriz lá estudavam também. Então, a escola também ela ficou muito instituição. Eu percebo que a escola da Vitória, ela sempre se pronunciou muito como uma instituição gelada. Ela solta nota padrão, mas você não tem rosto na nota. Você não tem a voz humana, você não tem o comportamento. Eu não sei quem é que escreveu aquilo, nunca consegui entrevistar um diretor ou um professor.
Tudo respondem sempre, estamos ajudando. É muito gelado. E a escola, eu acho que é o lugar que a gente é construído como um cidadão, né? Não é só lá, mas é uma parte importante. A gente entra criança e sai quase adulto. E dentro dessa personagem da escola, que eu vou voltar com ela lá na frente quando vier o crime. Como que foi o que aconteceu com a Vitória? Como é que você estava? Como é que chegou a notícia para você? Como foi aquele dia que é 16 de setembro? 16 de setembro de 2015. Como foi 2015. esse 16 de setembro? Ela estava sem celular? Como que foi essa história? Bom, a escola não deixava nessa excursão que se levasse celular. Eles não gostam nem de chamar de excursão, porque ele é um trabalho de campo valendo nota e que ela não tinha opção de ir ou não ir como nenhum dos outros componentes da classe. Foram 34 alunos. Era uma viagem que, teoricamente, tinha sido preparada, porém, depois a gente ficou sabendo que assim, foi preparada mal e porcamente. Era uma coisa corriqueira da escola levar os alunos para esse sítio, para essa fazenda? Era uma viagem anual. Para esse mesmo lugar? Para esse mesmo lugar, para essa fazenda. Em Itatiba? Em Itatiba. Em Itatiba, em São Paulo, Isso, interior de São Paulo. Fazenda Pereiras, que fica registrado. Essa fazenda, depois a gente ficou sabendo, é de propriedade de uma ex-professora e de um ex-aluno da escola. Então, existia lá uma relação comercial deles com a escola e tudo. E nós descobrimos que não era um lugar, inclusive, isso está no inquérito, eu não estou... Sim. Que era um lugar que não tinha devida segurança. Até porque você me diz aqui, da maneira que você me conta como é a Vitória, a Vitória, ela era muito responsável. Era. Então ela não é do tipo de amiga que deixa os outros fazerem trabalho para ela. Ficaria muito fora, não é aquele tipo, depois que ela está dormindo. Ao contrário, ela era normalmente a que fazia os trabalhos para os outros que não faziam. Então isso já seria estranho. Pera, a Vitória não sumiria. A Vitória não deve estar lá dormindo. Foi a partir do momento em que os alunos falaram isso que a professora pediu para que se procurasse a Vitória, né? Primeiro no banheiro, no alojamento da Casa da Fazenda, e depois, por mais incrível que possa parecer, colocou os 34 alunos, aliás, os 33, para procurar a Vitória no mato da fazenda. Botou os adolescentes, não chamaram a polícia? Não chamaram a polícia. Pera, e ainda colocam pessoas que são da cidade de São Paulo para andar no meio do mato. Exatamente. Para ter mais alguém caindo num poço. Exato. Aí, o que aconteceu? Eles procuraram durante algum tempo e tal e encontraram um boné da Vitória. O boné dela era um boné, inclusive a polícia me perguntou a respeito e tudo. Esse boné, na véspera da viagem, ela falou: pai, estou precisando de um boné, porque lá faz muito calor e tal, não trouxe tudo. Será que você pode me arrumar um boné? Eu peguei e dei para ela, era um boné que ela tinha ganhado do avô, numa viagem muito feliz que a gente fez e tudo. E aquele boné tinha um valor sentimental para ela. Ela não ia abandonar o boné. Quando falaram que encontraram esse boné, inclusive ajeitado em cima de uma pedra, eu vi que a coisa não estava boa. Estava muito pior do que eu imaginava. Mas isso tudo você só está sabendo por telefone às 8 da noite? Não, isso daí eu acabei ficando sabendo depois. Tô te narrando todas as coisas que aconteceram dentro de uma linha do tempo. Né? Quando eles encontraram o boné, foi que eles perceberam que alguma coisa estava errada. Por quê? O boné, a Vitória desceu desse morro onde eles estavam fazendo as medições, né? Ela tinha que descer, pegar uma estrada de terra e andar mais ou menos uns 500 metros. Ela estava mais ou menos uns 800 metros da Casa da Fazenda. Então ela deveria descer, andar esse espaço para ir para a Casa da Fazenda, só que o boné foi encontrado no caminho oposto, no caminho para a estrada de asfalto. E aí foi que a professora pegou e se deu conta que a coisa estava dando ruim. Quando chegou isso já era próximo das 6 da tarde. Aí, por mais incrível que possa parecer, ao invés dos 2 professores entrarem em contato com as autoridades, não. A cozinheira da fazenda viu que estava começando a escurecer e ela entrou em contato com a Defesa Civil, dizendo que tinha desaparecido uma menina, etc, etc e tal. Quer dizer,
nem o pessoal da própria fazenda, nem os prepostos da escola. Ninguém teve a presença de espírito de logo no início disso terem buscado as autoridades para se fazer uma busca. E até porque você botar 33 pessoas andando por aí, você destrói, inclusive, pistas, Exatamente. indícios, coisas que poderiam até ajudar numa investigação futura. Tem que saber, inclusive, como procurar. Sim. Eu já acho tudo isso tão bizarro, Até porque era uma coisa muito estranha para a escola. Exato. Então, você não, a sensação que eu tenho é que, apesar de estranho, não era preocupante, porque o ato imediato da pessoa é chamar a polícia. Uhum. Exatamente. Exatamente. O boletim de ocorrência na polícia ele só foi feito, Beto, às 19 horas e 16 minutos desse dia. Ou seja, ela sumiu às 2h30, às 19h16 eles fizeram o boletim de ocorrência e só quase 45 minutos depois é que eles chamaram o pai. Quando eles te ligam, a informação que tem, a Vitória sumiu. Exato. Eu pedi imediatamente eu pedi o endereço da fazenda para poder ir para lá. Eles se negaram em passar o endereço. Como assim? Não, o senhor está muito nervoso. Eu estou orientado a não lhe passar o endereço. Mas não tem. Fornecer transporte para o senhor. Não, eu quero o endereço. Não. Eles foram peremptórios. Eles não me forneceram. Eles queriam te mandar um carro para levar para lá. Tá. O carro só chegou mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Pô, nessa hora o carro já está embaixo. Uhum. E eu só cheguei na fazenda, eram mais ou menos 11 e pouco da noite. A polícia Como foi esse tempo? Porque imagina a ligação, a sua filha sumiu, e você chegar só às 11 da noite, como foi nessas horas? Como estava a sua cabeça? Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar porque eu estava imaginando de tudo. E você estava em contato? Ainda você mantinha em contato com o professor lá ou você também ficou sem conversar com ele? O que eles me disseram ao telefone, quando falaram que ela sumiu, nessa ligação das 8 horas, foi que não existia contato com a fazenda, que o sinal de celular de lá era muito ruim. O que se demonstrou ser uma informação mentirosa depois. Porque no espaço da casa da fazenda, o sinal de celular era muito bom. Tanto era bom que fomos nós que fomos atrás do helicóptero Águia da polícia, que por ser à noite já não pôde vir, e só na manhã seguinte, logo no raiar do dia, 8 e pouco da manhã, ele pousou, pegou as primeiras informações com o pessoal da polícia de campo que estava lá, sobrevoou e no primeiro sobrevoo ele encontrou minha filha. Agora, foi uma noite de terror. Você ficou pensando naquele momento que ela está viva, não, ela está perdida, ela deve estar caída num buraco. O que mais vinha na sua cabeça? Assim, o que vinha na minha cabeça é que alguém realmente tinha pegado minha filha. Não matado? Não, matado não. Eu estava tentando enxergar na situação uma luz no fim do túnel. Como o crime era distante da sua vida, mas você chegou a pensar nela, pode ser uma Liana? Minha filha, você sabia do caso da Liana Friedenbach, por exemplo, do Champinha? Sim, sabia. Mas nesse momento veio alguma coisa? Não, porque aquilo que eu falei para você. O meu objetivo naquele momento estava focado, né, em descobrir o que tinha acontecido e trazer minha filha de volta. Mas o tempo é cruel, porque você quer ser positivo, mas 10 segundos se tornam horas e tudo volta. Aí quando você conseguiu chegar lá, quando você viu onde sua filha estava, como é que foi a recepção? Às 11 da noite. Então, eu cheguei lá, a polícia tinha chegado em parte, os delegados ainda não tinham chegado, eles tinham proibido as buscas, né, muito provavelmente para poder preservar e para que pessoas que não tinham uma relação direta com esse sumiço não viessem a prejudicar o que pudesse ser visto ali à noite, né? Apesar de que era um breu. Não dava para ver nada. Não dava para ver nada. O que nós soubemos foi que os cachorros do canil de Jundiaí, da polícia, tinham pego a pista, sim. Né? Eles foram até o carro de um arredatário, de um meeiro da fazenda. Tinham ido também na casa desse fulano. Eles tinham ido ao carro de o quê?
Tinham ido na casa de um... Mas tinha um carro aí. Eles Isso. acharam o carro... Como é que você falou o nome? Meiro? Ele meava uma parte da terra, né? Tá, uma pessoa que gleba de trabalha terra. lá, um Exato. trabalhador do local. Tá. Uma pessoa que vivia na fazenda. Exato. E o que acontece é que, assim, não se aprofundou essa... Eles chegaram, os cachorros foram, apontaram, mas não se investigou o carro, não se investigou a casa. Eu pedi para que se abrissem, para que a polícia entrasse na casa dos colonos para buscar, né? Nenhuma casa foi aberta. Os delegados chegaram mais ou menos meia-noite, também não deram ordem para que se fosse feita isso. Algumas pessoas foram interrogadas. Existia uma igreja que estava sendo reformada nessa fazenda e ela acabou se tornando palco de interrogatórios das pessoas. Mas essas pessoas foram ouvidas e logo depois foram liberadas, né? O principal suspeito, ele nunca foi devidamente interrogado. Que é esse Meiro. Meiro, porque ele devia ser assim, ele faz uma produção, metade fica para ele, metade para a fazenda. Ele arrendava uma gleba de terra, produzia ali, não sei exatamente qual que era o acerto dele com a fazenda, mas... Não, mas era isso, então ele estava ali, ele já estava nesse local. Já estava nesse local. Quando você chegou, você foi perguntar para as pessoas quem foi a última pessoa a ver a Vitória? Eu fui os alunos todos, naturalmente, eles estavam muito chocados com tudo que estava acontecendo. Então, eles estavam dentro do restaurante, na casa da fazenda, o refeitório onde eles costumavam comer. Sim. E eu fui diretamente até eles, né? E perguntei a eles como é que tinha sido, o que eles tinham para me dizer e tal. Não tinham muito para se falar. O que tinha para se dizer é que ela tinha sumido da forma como eu descrevi para você. Sim. Né? Que existia um receio, né? Com uma pessoa, mas não falaram muito. Na hora eu também estava muito chocado, eu estava procurando algum ponto onde eu pudesse me apoiar para poder tentar raciocinar sobre o que tinha acontecido. Como você falou, a gente, quando tem uma distância muito grande desse mundo policial, a gente não sabe exatamente como está tratando a coisa, né? Ela estava... Ali o grupo dos alunos é onde ela estava com os alunos. Exato. Ela iria até o alojamento para fazer xixi para ir ao banheiro. Nesse percurso, ninguém viu a Vitória, nesses 500 metros. Essa casa não tinha ninguém, não tem uma faxineira, uma cozinheira, ninguém viu, ninguém conversou com a Vitória. Disseram que não. Disseram que não. A única pessoa que diz ter visto a Vitória, né, foi um funcionário da fazenda. Do trator? Exato, o tratorista. Mas aquilo ficou bem caracterizado. Ele disse que a Vitória aparece até onde apareceu no campo de vista dele, aí bateu as mãos nos bolsos como se tivesse esquecido alguma coisa e voltou. Quem vai ao banheiro, primeiro ela não tinha celular para ter esquecido alguma coisa que fosse importante. Ela não fumava? Não, ela não fumava. Então, ao contrário, ela tinha uma... Não, você até, mas eu estou pensando em possibilidades de uma adolescente de ter batido a mão no bolso, que poderia ser. O celular não está lá. Não. Ela não fumava. Não. Ela se drogava alguma coisa? Não. Teria isso? Não, porque eu estou pensando... Inclusive na própria autópsia que fizeram dela, né? Nada de consumo alcoólico, nada de drogas, nem nada. A gente vai chegar nessa parte que é super importante. É só para mostrar assim, bateu no bolso, mas por quê? Se ela não tinha nada... E por que ele fala isso, esse tratorista? Eu não tenho ideia de por que ele falou isso. Eu sei o seguinte, né? Os próprios policiais já não estavam dando credibilidade para essa oitiva que ele fez, exatamente porque uma pessoa que está com urgência de ir ao banheiro, ela vai ao banheiro. Lógico. Ela não volta. Então, ela não teria andado 500 metros se ela não estivesse precisando muito ao banheiro. Exatamente. E o local que aparece, né, no próprio mapa, ele é completamente contrário à direção da Casa da Fazenda. E ela não iria para outro local porque era uma pessoa urbana.
Não se embrenharia no meio do mato, não se distrairia com outras coisas, nem nada. Nós passamos uma noite de terror, esperando qualquer tipo de notícia, até que no dia seguinte a gente começou as buscas novamente, logo ao raiar do dia. Quando chegou o helicóptero, a gente esperava que talvez ele encontrasse alguma coisa, mas foi a pior notícia. Né? A pior notícia. Foi logo de manhã isso? Logo de manhã cedo. Como que ela foi encontrada? E por quem? Pelo helicóptero Águia, ele fez o primeiro sobrevoo, já quando desceu. Eu até tentei saber, mas ele se reportou diretamente à autoridade de campo. E aí eles vieram me procurar. E falaram que ela tinha sido encontrada sem vida e tal. Foi um choque tremendo. Eu precisei me apoiar. Aquele frio na barriga que sobe de uma forma horrorosa para o corpo. Até para poder ter... Ele me deu duas opções, né? O senhor gostaria que eu levasse o senhor com a viatura até a família? Ou o senhor gostaria de ir reconhecer o corpo e tudo? Eu procurei ganhar tempo para poder me reerguer. Fui até a família para poder dar notícia. E logo em seguida eu fui reconhecer o corpo. Mas uma coisa, o corpo foi encontrado. Sim. Esse lugar não foi visto por ninguém, naquelas 33 pessoas andando pela fazenda, procurando. É muito distante. Mostra o mapa de novo, por favor. Onde está o corpo? Está a 1,2 km, né? Exato. Claro, a gente olhando numa linha reta, parece uma bobagem. 1 quilômetro você faz em 10 minutos. Mas né, sobe, desce. Os alunos e as pessoas da fazenda não foram para aquela região onde o corpo foi encontrado? Você vê aquela estrada sinuosa. Ela descia do grupo de alunos, né? Então ela tinha que pegar e descer até a estrada e depois descer para o alojamento, pela estrada. Né? O corpo dela foi encontrado no sentido contrário. E isso daí já chamou a atenção logo de cara. Sim, e ninguém tinha ido para esse local ver? Olha... Não sabemos, porque o que eu pergunto é o seguinte, o corpo da Vitória foi colocado antes ou depois? O corpo da Vitória, essa é uma boa pergunta. Até agora a gente não tem essa resposta da polícia. Então, assim, existe uma possibilidade de o corpo dela ter sido colocado depois de que as buscas começaram, porque como a gente tem a informação de que até alguém da Defesa Civil teria não ido ao local exato onde foi, mas ele teria visto. Exato. E lá não teria estado o corpo da Vitória. Quando você é avisado que que a sua filha está morta, está ali, foi chamado perícia? Porque foi um show de horrores. Teve perícia no local? Não, foi um show de horrores a coisa. Primeiro, assim, o IML de São Paulo, né, através de um parecer que eles anexaram ao inquérito, eles mostram que o corpo da Vitória ele foi colocado num local fechado, né, porque não tinha nenhuma fauna cadavérica, né, sobre o corpo. Ele foi transportado e ele foi ajeitado. Ou seja, ela não morreu ali? Não, ela não morreu ali, ela foi transportada. Mas isso a perícia do local já apontou? Não apontou. Nesse momento que eles falam, olha, a sua filha foi encontrada, você tem duas opções, vai para a família ou vai reconhecer o corpo. Não pegaram o corpo dela e levaram embora? Não, ele estava lá, né? Mas ele foi colocado nesse ínterim do desaparecimento dela até a hora do encontro. Em algum momento, ele foi levado para lá. Não, isso eu entendi, mas eu digo, quando encontraram o corpo, já pegaram o corpo e levaram para o PML? Não. Foi feito perícia no local com ela? Tentaram fazer uma perícia, mas a perícia foi feita mal e porcamente. Né? O que esse laudo traz? Bom, primeiro, né, foram feitas algumas fotos, Com ela lá? Com ela lá. Tá. Né? Tinha um saco plástico que falam que não foi feita a perícia no local, tinha várias pessoas lá que estavam, inclusive, entrando dentro do perímetro e tal. Né? Agora, o Instituto de Criminalística fez várias fotos do local. Né? Depois, no próprio IML também foram feitas várias fotos da necrópsia dela. E essas fotos serviram até para poder dar embasamento até para a nossa investigação particular. Né?
Eu estou me lembrando aqui do momento em que eu a encontrei, então é sempre bem complicado para mim. Não, vai no seu tempo. Né? Ela estava de bruços, na posição em que ela costumava dormir. Ela costumava dormir com os braços dessa forma, por baixo do travesseiro. Né? E assim, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, e inclusive eu não tive coragem de tocar a minha filha, porque eu não queria sentir o corpo dela frio. Existiam os livores, as marcas roxas, né? Que também me deixaram traumatizado durante muito tempo. Ela estava vestida? Sim, estava vestida. De tênis? Ela estava usando uma bota, um par de botas, né, de galochas, que eles falaram ser necessário. Ela estava com a roupa que ela saiu. Eu não sei te responder, eu acredito que sim, Beto, eu não sei te responder. Mas pela foto, ela tem uma foto ali. Sim. Os últimos minutos dela tem uma foto dela fazendo medição. Ela estava daquele jeito encontrada, sem o boné só. Aquela foto eu não sei se foi dos últimos minutos foi dela, de foi algum algum dia anterior tá. e tudo, né? Eu sei que ela estava usando uma calça jeans. Essa calça jeans ela estava com uma parte rasgada. Ela estava usando uma blusa. Nessa blusa tinha um fio de cabelo que não foi periciado. Ela estava com esse fio de cabelo. Ele não foi periciado na hora, mas ele foi guardado ou foi uma prova que não foi mais encontrada? Não, ele foi guardado, sim. Eu acho interessante que tenha vários tipos de diligências que nós pedimos para a polícia que não foram feitos. Diversos tipos de diligência. Né? Inclusive, esse bombeiro que ele chegou a ver o local onde foi encontrado o corpo dela, ele foi, não sei por que, desacreditado como testemunha. Não entendi. Ele foi desacreditado como testemunha. Por quê? O que ele fala? Ele disse que tinha visto o local onde ela foi encontrada e que o corpo dela não estava lá quando ele esteve ali naquela primeira dia passagem. 16, na primeira passagem que ele fez por lá. E depois o corpo apareceu ali. É porque se tinha tanta gente procurando, eu acho estranho o helicóptero voar e já achar. Então, tem mais porque ela não estava a 20 quilômetros, ela estava a 1 quilômetro. Exatamente. Tem mais uma coisa, né, Beto? Vamos supor 34 alunos, mais funcionários e tal. Vamos supor que tivesse ali 50 pessoas na fazenda. Tá? Tinha bastante gente, mas ao mesmo tempo não tinha tanto. É inacreditável que a polícia, em 8 anos, com 50 pessoas para ouvir e para aplicar técnicas de investigação, ela não tenha chegado a um depoimento que pudesse levar diretamente, né, ao autor do crime. Todas as pessoas deram depoimento que estavam lá? Todos os adolescentes, todos os funcionários da fazenda, inclusive esse homem para onde os cachorros apontaram? Até onde eu tenho informação, sim. Né? Só que os alunos, todos eles diziam não se lembrar de nada. Os funcionários da fazenda, eles davam depoimentos onde você tinha um ponto ou outro que você não tinha muita coerência, né? Mas teve depoimentos que foram retificados, que a polícia permitiu a retificação. Teve depoimentos que, por indícios e também por fatos, poderiam levar a coisas mais profundas. Isso daí não foi aprofundado. E, como eu te falei, existiram diligências que nós pedimos que fossem feitas e não foram realizadas. Que diligências? A própria prisão desse suspeito principal, para que ele pudesse ser mais bem avaliado, né, ela não foi feita. Nós pedimos pelo menos 1 dúzia de vezes para que fosse feita essa prisão. A polícia sempre se comprometia, dizia que ia ser feita, que ia ser feita, que ia ser feita, e nunca foi feita. Para prender precisa ter embasamento. Qual é o embasamento? Os cachorros. A própria oitiva dele coloca ele próximo do lugar do crime. O que ele fala? Que ele foi até a cidade,
né? Voltou, e nesse momento em que ele voltou, né, ele foi diretamente fazer a rega da horta dele. Os alunos diziam que tinham medo do homem da máquina de água. Que é ele. Que é ele. Por que tinham medo? Porque ele mexia com eles nas estradas da fazenda quando passava de carro. O que ele fazia? Mexia com as meninas. Ah, ficava... E os professores sabiam disso? Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não digo cheguei assim, a a fazenda encontrá-los. sabia que essa pessoa fazia isso com alunos de discussão? Não sei te dizer. Porque... Inclusive, eu também fiquei sabendo que ele tinha passagem pela polícia muito tempo O que depois que ele tinha do que de aconteceu. passagem? Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Menor de idade também? Menor de idade também. E com um modus operandi muito parecido, pelo que estava registrado. Ele tentou estuprar uma moça dentro da casa dela, ele ganhou a confiança da família, tentou estuprar a moça dentro da casa dela e durante a noite ele entrou no quarto dela e ameaçou ela e a criança que dormia no mesmo quarto. E nesse momento ele pegou e calou a moça, tapando a boca e o nariz dela. Quando ela se viu nessa situação, ela começou a se debater e aí ele caiu, fez barulho e tudo e se evadiu do local. E até onde nós ficamos sabendo, a família retirou as acusações porque ela foi vítima de ameaças. E esse homem, ele fala que ele voltou, foi regar a horta, mas ele viu a Vitória? Não, ele Na fala oitiva dele, ele fala o quê? Ele fala que ele voltou, foi regar a horta e assim o local onde ele estava era muito próximo do local onde encontraram o corpo. E ele foi de carro, coisa que ele nunca fazia, de acordo com outras testemunhas que deram oitivas lá. Era o mesmo carro que os cachorros apontaram. E a casa dele ou de algum parente dele, né, foi a que também foi apontada pelos cachorros. Esse possível suspeito, ele tem essa tentativa de estupro, você sabe que ano que foi? Não me lembro. Ele chegou a ser julgado, condenado? Não, porque a família tirou. Aqui hoje nem pode tirar, né? Não existe mais. Exato. Mas assim, na época a família inclusive se mudou da fazenda onde... Isso aconteceu nessa fazenda? Não, em outra. Esse possível suspeito, ele teve essa história da tentativa de estupro. Ele não... Porque tirar a queixa não dá. Mas assim, ele foi julgado, o que aconteceu? Ele foi o que aconteceu foi que ele... a família da moça ela foi ameaçada e depois, inclusive, até mudou do local onde morava por medo, né? E ele acabou sendo inocentado. Inocentado. Porque ela mudou o depoimento dela. Exato, ela mudou o depoimento dela com medo. Ela disse que existia... Ela não, a família disse que existia um namoro entre eles e tudo, para tentar dar uma linha de coerência para a coisa, mas em depoimento posterior, que foi feito no próprio DHPP, que consta no inquérito, ela pegou e contou a verdade. Estava morando já em outra cidade, já tem uma outra vida, né? Mas esse é outro ponto que é muito surpreendente. Ela tinha uma semelhança física com a minha filha muito grande. A que foi a primeira vítima, a vítima de tentativa de estupro por esse suspeito. Isso foi mais ou menos que ano? Foi depois de 2012? Eu acredito. Eu não sei te precisar exatamente em que ano foi. Essa informação consta no inquérito, mas foi alguns anos antes do que aconteceu. Tá. Hoje ela, inclusive, está casada, acho que ela tem até um filhinho. Para justificar minha pergunta, é porque é o seguinte, como tem esse fio de cabelo, se você extrai o DNA desse cabelo, nem que seja mitocondrial, porque para você ter o nuclear, você precisa do bulbo do cabelo. Mas se você tem o fio, você vai ter o mitocondrial, que é a ligação materna. E
Se ele foi num determinado momento, ele pode ter, inclusive, o DNA dele, apesar de que ele foi absolvido, ele teria que ter sido julgado e condenado. Porque crimes hediondos, hoje você coleta o DNA do autor e joga no banco de dados. Então você poderia saber se esse fio de cabelo seria desse cara se ele estiver no banco de dados ou de outra pessoa. Não, mas não foi feita nem as investigação subunguial de se havia... Ela tinha DNA embaixo da unha dela? Não, ela lutou para viver a Vitória? Ela lutou para viver. É isso que aparece, porque inclusive em alguns relatos, né, dizem que ela não tinha... ferimentos, mas ela tinha ferimentos no corpo. Onde que ela sim. tinha? No dedo do pé, como se fosse um pisão muito forte. E ela estava de bota. Ela estava de bota. Ela estava não estava nem só com uma bota, ela estava com uma galocha de borracha. Então não é porque ela bateu ali, não é porque ela estava descalça. Não é. Tinha outras escoriações pelo corpo, inclusive, né? E até onde me consta, parece que também tinha um fio de sangue que tinha saído pela boca. E no IML, primeiro laudo cadavérico dela não apontou nada disso. Você viu que coisa estranha? Ele fotografou o corpo? Foi fotografado. Eu não tive acesso às claro, nem fotos, é bom né? você ver, mas é só para saber se pelo menos ele documentou. Ele pode não ter visto, mas se ele fotografou, a fotografia vai ajudar. O delegado que disse que não ia investigar teve acesso à necrópsia. E ele fala o quê, o delegado? Disse que ela tinha saúde frágil. Mas como tinha saúde frágil nessas condições? Não, ele conhecia ela para falar isso. Não. E médico legista não sabe dizer se essa pessoa tinha saúde frágil. O médico legista vai te contar do que foi a morte. O médico legista ele foi chamado depois para dar um depoimento, agora, já no meio das investigações, já um tempo depois, um ano e meio, e se retratou, dizendo que ele errou no laudo dele. Quando nós trouxemos o nosso parecer da investigação com os nossos peritos, né, ele foi submetido ao DHPP, porque o inquérito foi avocado de Itatiba para São Paulo. Nós fizemos chegar até o governador pediu para que avocassem o inquérito para São Paulo, foi para o DHPP. O DHPP colocou o nosso parecer na mão de 5 legistas, se não me engano, né, uma equipe do IML de São Paulo. E o IML de São Paulo corroborou. Confirmou. Exato. Só que isso demora tempo. Naquele momento que você foi lá reconhecer o corpo se você que reconhece o corpo? Fui eu que reconheci. Você já conseguia ver esses machucados dela? Isso te chamou a atenção? Naquele momento você nem... Naquele momento não, por causa do choque. Claro. Mas eu vim para São Paulo logo em seguida, pedi para que algumas pessoas acompanhassem a questão do traslado do corpo para que ele fosse sepultado. E quando o corpo chegou a São Paulo, o caixão estava fechado, eu pedi para que ele fosse aberto. Lacrado? Fechado. Porque isso tudo foi muito... Assim, dia 16 ela morreu. 17 foi encontrada. 17 foi encontrada. Ela morre dia 16... Quanto tempo ela já estava morta? A necrópsia não diz exatamente o momento da morte. Não, eu sei que não dá, mas ela pode dizer assim... Não, isso é uma coisa estranha, porque ela morreu há 12 horas, ela morreu há 4 Exato. horas. Não a hora exata, mas para entender consta. Assim, há quanto tempo a Vitória estava morta? Não consta. Eles não davam uma data assim, por aproximação, nem por aproximação do horário de falecimento. Vou fazer uma pergunta terrível. Eu detesto essas perguntas. Nessas horas eu prefiro entrevistar delegado e perito. Mas você vai ser minha fonte nisso. Ela tinha algum sinal de violência sexual? Não. De acordo com o IML de Jundiaí, né, não havia nenhum traço de violência sexual. Havia traço de violência por ela ter lutado. Né? Agora, E a violência sexual hoje, graças a Deus, já está mais ampla, né? O fato de não ter nenhuma marca ali não significa que ela não tenha sofrido uma violência sexual. Né? Mas assim, o objetivo, né, era claro que era um objetivo sexual. Foi isso que causou... Né? A morte dela vem em decorrência de um estupro não consumado. Exatamente. E aí, 16 ela some, 17 vocês encontram o corpo dela. Não sabemos se ela estava viva enquanto vocês estavam procurando ela. Não. E ela estava com alguma coisa de amarração, como se ela estivesse amarrada, marca de alguma coisa? Ela tinha marcas nos tornozelos.
Tinha marcas de amarração nos tornozelos. Com a bota ou a bota pode ter sido tirada e colocada depois? Então, a polícia não chegou a nenhuma conclusão nesse sentido, Beto. Agora, assim... esse não é difícil, gente. Se ela tem marca aqui... uma não marca, mais usando uma galocha. Uma marca amarrada no tornozelo é uma marca amarrada no tornozelo com uma galocha por cima é outra. Isso eles não eles não determinam. Então, porque ela poderia então ter ficado viva enquanto vocês estavam procurando. Ela podia estar. Exato. Na casa, inclusive, se bobear desse moço, que é um suspeito. Ou no carro. Ou no carro, algum lugar, porque eles não foram nem abertos e nem periciados. Não. O carro foi periciado desse cara? Ele só foi periciado anos depois. E aí, assim... A casa foi periciada? Também não. Nada. Ele só foi tomado um depoimento desse moço? Foram tomados dois depoimentos, e nos 2 depoimentos eles... existem algumas incongruências, se comparar um depoimento com o outro, mas apesar de tudo, né, todas as evidências e todas as me fugiu a palavra. Todos os indícios. Todos os indícios e todas as evidências levavam a ele como o suspeito principal. Agora, porque ele não foi devidamente interrogado, por que não fizeram uso de uma ferramenta que é usada exatamente para esse tipo de coisa? Onde ele estava às 2h30 da tarde, daquele 16 de setembro de 2015? Disse ele que tinha levado a filha à Santa Casa de Itatiba, para que ela pudesse ser atendida, porque ela estava doente, etc, etc. No momento que a Vitória some, ele então estaria na cidade? Disse ele que sim. O que foi acontece... confirmado? Então, quando foram tentar confirmar isso, o que confirmaram é o seguinte, que a mulher dele estava lá, né? A criança estava lá, mas ele não aparece. Existem também alguns detalhes... Não tinha câmera em lugar nenhum que desse para pegar? Porque câmera já era uma coisa, 2015, tudo bem, não é? Mas não tinha. Ou não foi procurado. Ou não foi procurado. E assim, não existem fatos a respeito disso. Ele foi com o carro dele? Ele disse que ter ido com o carro dele, disse que ele não está... uma pessoa disse que ele não estava calçado, outra pessoa disse que ele estava calçado... E assim, ele disse que não estava calçado para poder entrar na Santa Casa, né? A mulher disse que ele estava usando botas. Isso quebra um pouco a mulher confirma que ele estava junto. A mulher confirma que ele estava junto. O médico não viu ela? Não. Ninguém viu ele no hospital. Só a mulher dele que viu. Exatamente. Só consta, inclusive, no prontuário de recebimento dos pacientes o nome da mulher dele. Porque seria o álibi dele, então, que ele estava nesse hospital. Quando então, assim, ela some dia 16, vocês encontram o corpo dela dia 17, ela é enterrada que dia? Ela é enterrada no dia 18. Já no dia seguinte ao encontro do corpo. Exato, uma sexta-feira. Nesse momento do enterro, como foi esse momento? O caixão chega como? O caixão chegou, inclusive, atrasado, ele demorou para chegar. Quando ele chega lacrado. E nós estranhamos. Por quê? O fato do caixão estar lacrado. Porque caixão lacrado é morte violenta, geralmente. Normalmente isso. Agora, nem nos passou pela cabeça isso naquele momento, porque, apesar da estranheza da situação, né, o que passou foi o seguinte, olha, a minha filha está chegando para a última despedida dela, para os parentes, para as pessoas mais próximas e tudo, e o caixão está lacrado. Naquele momento você estava aceitando a morte por saúde frágil? Não. Você já estava... Você estava em choque, você estava muito triste, mas em momento você nenhum já estava ligado. Morte por saúde frágil. Né? Agora, o caixão veio lacrado, nós estranhamos, eu pedi para abrir. E quando eu pedi para abrir, assim, veio o segundo choque, né? Que foi, depois de eu ter reconhecido o corpo, foi de ter visto a minha filha do jeito que ela estava. Ela estava com o rosto inchado
existiam marcas roxas em volta da boca e do nariz. Exato, como se alguém tivesse forçado, né, assim, usado com muita força, né, de tapar a boca e o nariz dela. Isso isso te deu teve mais outras marcas que você viu nela? Então, as outras marcas que a gente chegou a ver nela saíram no próprio laudo do Instituto Médico Legal lá de Jundiaí, falando que ela tinha marcas aqui, falando que tinha marcas lá, acima da cintura da calça tinha umas marcas como se fossem bolhas, tinham essas marcas de amarração no tornozelo, tinham os outros machucados que foram descritos em cada um dos pontos da necrópsia, mas não falava nada, não chegava à conclusão de que ela poderia ter sido sufocada por um terceiro. A escola foi porque, no mínimo, o que eu digo assim, tem crimes que me impressionam o depois. Eu digo que o depois confirma muito mais o que foi antes. Né? Então, quando você pega a Monique com o Henri Borel, a mãe vai ao cabeleireiro para ir ao enterro do filho. Aí você pega a Ana Carolina, a Carol, a mãe da Isabela Nardoni, você vê uma mãe destruída de fato, que perdeu uma filha. Então, o depois sempre te coloca numa situação... E é inevitável. Se a Monique não matou o Henri, como ela diz, no mínimo o Henri morreu sob os cuidados dela. Então, existe ali uma angústia, uma tristeza de morrer. A escola, ela agiu como com vocês? Ela acompanhou, ela tentou até assim, olha... Eu pago o caixão dela. Ela tentou, pelo menos, alguma coisa a escola tentou fazer para minimizar o seu sofrimento e assumir que a responsabilidade, no mínimo, a responsabilidade dessa menina estava sob quem é o responsável? A escola, cara. Não assumiram em momento nenhum. Inclusive, até aconteceram coisas bizarras. Por exemplo, os professores que estavam lá, né, eles continuaram nas suas funções como se nada tivesse acontecido. Como foi para eles na hora da descoberta que a Vitória tinha morrido? Você lembra? Ou você estava tão focado na tua filha que você não viu ao redor? Eu estava focado no que estava acontecendo. Eles foram ao velório da Vitória? Eles foram ao enterro? Os professores não. Havia uma gestora da escola que estava acompanhando o enterro. Mas os professores que estavam naquele dia lá não foram por quê? Porque vocês não quiseram? Eu não tenho ideia, Beto. Eu não conversei mais. Então não foi porque você não quis? Não foi porque eu não quis. Inclusive outros alunos da escola tiveram lá para poder dar adeus a ela. Agora, não foi porque eu não quis. Não houve momento nenhum, né, nenhum movimento da minha parte dizendo, olha, escola, eu não quero ter contato com vocês. Tá? É de se estranhar que uma escola desse porte não se una a nós para ir atrás do autor do assassinato da minha filha. Porque você perdeu uma filha, eles perderam uma aluna que estava sob a responsabilidade deles. O que é mais esquisito ainda é o seguinte, dia 16, sexta-feira, foi o enterro dela. Na segunda-feira... Não, 16 não. 18. Não, dia 18. Dia 18, sexta-feira, foi o enterro dela. Na segunda-feira, né, estavam lá na delegacia de Itatiba para prestar depoimento ao delegado os 2 professores, os 2 alunos do grupo dela, um advogado da escola que tem ligação com a escola e um advogado criminal. E até então não se falava em crime. E esses advogados tutelando essas pessoas. Estavam orientando as pessoas sobre o que elas precisavam dizer. Isso quem disse não fui eu. Isso quem disse foi o escrivão que atendeu essas pessoas naquele dia, que inclusive teve que chamar as testemunhas, porque ele estava esperando as testemunhas e elas não entravam, porque estavam sendo orientadas pelos advogados. E aí você enterrou sua filha, descobriu que teria que começar ali um calvário policial. Ali ia começar a sua vida em prol da justiça pela Vitória. Exato. Só que, quando você me conta aqui, daí a gente conseguiu, fez a perícia, não sei o que lá, vai para o governador, volta e vai para a DHPP. Da maneira que você me coloca aqui, se as pessoas não entenderem, parece que foi muito rápido. Isso não é rápido. Não é rápido. Não é demorou rápido, 6 meses. Isso é dolorido e angustiante. O delegado ele encerra o inquérito em Itatiba falando que foi morte natural? Não.
Porque, assim, o que eu quero dizer nisso tudo é... Os dias vão passando e tudo está sendo muito rápido e você precisa agir com muita rapidez. Só que, de fato, sua filha some no dia 16, você encontra ela no dia 17, enterra ela no dia 18. Daí, 19, 20, no dia 21 já tem a escola com advogados lá no delegado. Que momento que o delegado... Como é que fica agora? Ele vai encerrar ele encerra o inquérito falando que foi morte natural? Então, em verdade, Beto, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei completamente... eu estava imobilizado nos 2 primeiros meses, praticamente. Eu não conseguia atinar com a vida mais. Aquela história da mutilação que eu falei no começo, né? Quem, na verdade, acompanhou essa solicitação de investigação pelas autoridades lá de Itatiba... Foi a Cristiane. Né? Foi a Cristiane, minha mulher. Que a Cristiane está aqui também. Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Esse primeiro inquérito, é o momento que ele é encerrado ou é um inquérito... não existe o primeiro inquérito, ele só vai para o DHPP depois? Ele vai para o Põe só o microfone um pouquinho mais para isso. Ele Obrigado. vai para o DHPP depois. O que acontece? Ele seria encerrado, sim. Como morte de... Como Como é que morte falou? natural. De saúde frágil. Como morte natural. Eu estive diversas vezes insistindo para que a investigação fosse diferente, porque era um momento em que o João não conseguia sair da cama. Então, era um momento que... Só o microfone, mas... Então, era um momento que todo mundo tinha... Quem queria se mexer para arquivar isso como morte natural, era um momento em que o João não conseguia sair da cama. Então, foi um momento que eu e mais a advogada do caso, a gente passou a ir todos os dias para Itatiba. E todos os dias pedir para uma investigação, preservação do local, para que o local fosse isolado, para que as coisas fossem investigadas e aprofundadas. Não aconteceu. Você estava com o João lá na fazenda quando encontrou a Vitória? Estava. O que te chamou? Você é advogado, Tudo então talvez chamou, você tenha um olhar até mais... tudo. Mesmo na dor, você não deixa de ser... Muito pelo contrário, acho que te aflora ainda mais. Como foi para você o local e tudo? O que foi te chamando a atenção? Tudo foi muito estranho. Tudo, desde a abordagem policial até o momento que encontraram a Vitória, só que a gente estava sob forte emoção. Então, por mais que você acreditava que aquilo não ia ficar daquele jeito, você achava assim, não, é um momento agora, estão tentando fazer o melhor e tudo vai dar certo, eles vão entrar naquela casa onde o cachorro enlouqueceu na frente de uma das casas e enlouqueceu em frente a um Fiat Uno, que depois foi sabido ser do suspeito, cujo o álibi não se confirma, porque mesmo que ele tenha, ainda que ele tenha estado no hospital, o horário da consulta que a menina foi atendida e o horário que as coisas ocorreram, ele já teria estado de volta. Então ele até poderia estar lá, mas ele já estaria... Até poderia, coisa que ninguém viu, né? Só a esposa viu. Então, obviamente, que a esposa vai confirmar essa... natural. Esse homem, ele ajudou nas buscas? Ele apareceu... Hoje você consegue relembrar de vê-lo perto? Vi ele sendo conduzido até a igreja para um interrogatório. Depoimento, não ajudando nas buscas por Vitória. Não. Aliás, eu tenho poucas imagens assim da questão das buscas, porque eu fiquei mais na área da fazenda para tentar ver se algum aluno, algum professor, alguém falava alguma coisa. Mas era um pacto, meio que um pacto de silêncio. Ali a gente ainda não tinha noção que já era um pacto de silêncio. Um pacto de silêncio entre professores, alunos, professores, pessoas da fazenda. Era uma coisa assim velada entre eles, mas tipo, vamos ficar quieto, não vamos falar muita coisa neste momento. Nenhum aluno ou professor, alguém procurou vocês em off ou hoje, que já se passou? Foi 2015, a gente está em 2023, 8 anos depois. A gente conta nos dedos das mãos, dá para contar nos dedos das mãos. De uma mão. Umas 5 pessoas. Tá? De uma mão.
E elas falavam o quê? Essas pessoas que procuraram falaram o quê? Falaram que realmente era uma tragédia anunciada, que a escola não tinha nenhum tipo de segurança, que aquele passeio era um passeio totalmente absurdo, né? Mas que havia um interesse comercial em manter a comunidade próspera entre o ex-aluno e a escola, né? Porque existia uma questão comercial, dinheiro. E eles iam para lá e, quando acontecia alguma coisa, eles resolviam por ali mesmo. Esse episódio de hipotermia que teve anteriormente também não foi resolvido por professores, foram os próprios alunos que resolveram, segundo as notícias que chegaram para nós. E essa professora, que se recusava a fazer as excursões com a escola, ela era bem clara em falar. Era uma tragédia anunciada. Ela nos procurou. Ela ainda era professora da escola, ela não podia ir contra a escola porque eles tinham um procedimento de reagir, né, para quem desse algum depoimento contra a escola. Então, eles iam contra mesmo e rechaçavam as pessoas que iam contra qualquer coisa da escola. A comunicação era feita por WhatsApp, muitos desses WhatsApps até chegaram a nós. Havia, inclusive, uma notícia de maus tratos a alunos que foi entregue para o DHPP. Eles chegaram a reconhecer em cartório um episódio de maus tratos a alunos, umas coisas assim muito esquisitas. Então, que aconteciam nessa fazenda? Nessa fazenda não, que aconteceu em aula. Então foram chegando notícias para nós que começou a assustar. Isso fora a questão do homicídio. Então, a gente ficou sabendo tudo posteriormente. E lá, como você havia me perguntado, durante a noite, as buscas e tudo mais, não tinha uma conversa. Então, a gente acreditava que o local seria preservado, que todas as diligências seriam feitas. Por isso, depois de velório, enterro, toda essa situação, eu passei a ir para Itatiba, exigir, acompanhar essas providências, porque eu não imaginei que a gente ia ter que exigir isso. E por que esse delegado não quis investigar direito? Não investigou. Tem perguntas que a gente vai ficar como você. Por que não fez? Qual que o estranho, interesse? né? Qual seria esse? Qual o interesse ou por que ele tinha tanta certeza de que era uma morte acidental? E, inclusive, me mandou para casa. Falou, vai cuidar do seu marido, que você está atrapalhando a nossa investigação. Eu falei, mas que investigação? Eu não estou vendo investigação. Sabe? A perícia devia estar lá, no local, que devia estar isolado. O que aconteceu logo depois? O local onde a Vitória foi encontrada foi vendido. Não Aquela tem uma árvore grama. não existe mais? Não existe mais nada. Colocaram gado em cima. Ou seja, morreu a possibilidade de qualquer perícia adicional ali dentro. Que, segundo os peritos, até hoje pode-se encontrar indícios, tanto nos veículos, porque foi constatado também que ela foi transportada, que ela não morreu na posição em que ela foi encontrada. E poucas pessoas sabiam como ela dormia. Eu ia perguntar exatamente. Você me falou que ela estava na posição de dormir. Isso tem uma intimidade. Uma das tutoras dormia no quarto ao lado dela. Inclusive, no depoimento dela, ela foi clara em dizer que a Vitória foi encontrada na posição em que ela dormia. Só que ela não viu como a Vitória foi encontrada. E isso foi questionamento junto à delegada na época. Por que ela fez essa colocação? E qual é a resposta dela? Não temos resposta. É assim. A gente levanta as questões e a gente não tem resposta o tempo todo. Então, Ou seja, poderiam ter tido mais do que só o suspeito pode ter matado, mas a colocação do corpo da Vitória ali ter sido feita por outra pessoa? Pode ter acontecido. Pode, é uma possibilidade. E por que ela mudaria o local do corpo da Vitória? Para se criar uma falácia? Sim, exatamente. Para corroborar a morte natural. Eles estão. Como foi para você quando você agora? Porque isso aconteceu agora. Aconteceu agora em setembro de 2023.
Ela morreu dia 16, acho que foi dia 26 de setembro, não foi? Dia Foi 14. Dia 14, foi muito próximo, infelizmente, da data, de uma nova data da sua filha. Mas 8 anos depois. Sim. Como é, pelo menos, você ver, eles estão indiciados, eles foram pronunciados, denunciados pelo quê? Por abandono de incapaz com resultado morte e com um agravante de ter sido em local ermo, né? Por um lado, assim, tem mais de uma forma de se ver isso, Beto. Por um lado, foi a primeira grande conquista que nós tivemos nessa luta que a gente está travando já há 8 anos, né? Então, assim, nós ficamos satisfeitos pela forma como a coisa foi conduzida e acolhida, né, pela Justiça, Ministério Público e o juiz, né, que foram exemplares. Por outro lado, a gente se pergunta todos os dias por que isso não foi feito logo no início. Porque como a escola tem uma responsabilidade objetiva em cima disso, por que essa denúncia não foi oferecida antes? Por que a polícia não falou 8 anos atrás, já exatamente. não apontou esse crime já sabemos. Exatamente, porque isso daí economiza muito sofrimento. Sim. E a gente vê que existem diversas famílias na mesma situação que a gente que passam por tudo isso, né? E muitas vezes até não tem um resultado positivo. Agora, logo em seguida, acontece essa questão de haver o arquivamento do inquérito. Então, assim, por um lado, morde a sopra, sabe? Sim. Por um lado, você tem uma conquista, por outro lado, você tem que pegar e agora voltar a correr para que a gente possa voltar a investigar, voltar a tentar oferecer novas coisas para que eles possam desarquivar o inquérito. Então, estamos nós de novo, ao invés de ser o Estado, fazendo papel de polícia, sem ter poder de polícia para isso. Que é esse abaixo-assinado que vocês fizeram, é para isso, para que voltem a investigar, desarquivem, reabram, Exato. Não sei a palavra que quiser, mas que volte a ter alguém olhando pelo caso dentro da polícia. Isso, já tem quase 60 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. Espero que depois da entrevista isso cresça ainda mais. O link para isso está no Instagram de vocês, né? Exato, está no Instagram da gente. No Instagram a gente está colocando, inclusive, atualizações do caso. Tem muita gente que está apoiando. Isso está nos dando, inclusive, um ânimo um pouco renovado para se trabalhar, porque é uma seara muito árida, muito sofrida. E, enfim, nós não vamos parar. Agora, a gente gostaria muito que a polícia colaborasse. O suspeito está onde? Sumiu. Vocês sabem onde está ele? Sim. A gente tem ele não notícias. Desapareceu? Não. Inicialmente desapareceu, foi para longe. Aí, como nada aconteceu, né? Voltou para perto. Se sentiu confortável para voltar para perto. Sabe? E o que a gente pede? Nesses 8 anos, ele só deu 2 depoimentos? Só 2 depoimentos. A polícia não deu quebra de sigilo telefônico dele? Não pediu o WhatsApp para ver? Nada. Nada. De mensagem não teve uma investigação técnica capacitada, não teve um interrogatório com técnica adequada. Não sabe? viram se o celular, tudo bem, mas se ele ali onde ele regava, mas o celular estava ali mesmo. Nada. Não pegaram Eve para dele para confirmar que ele estava na cidade, nada disso. Tudo o que eles solicitaram é superficial e volta inconclusivo. Tudo. Então, assim, eu não posso acreditar que o DHPP de São Paulo Qual é? não Se consiga... você pudesse escolher uma diligência, qual que você gostaria que tivesse sido feita? Agora, eu sei que é uma lista, mas assim, é você só difícil. pode uma ou 2 ou 3. É difícil. Qual é a mais importante que você acha? Eu gostaria da prisão do suspeito com um interrogatório técnico, com uma pessoa capacitada para esse interrogatório. Porque não adianta aprender sem ter... Até porque para aprender precisa ter base, né? Não, a prisão, no caso, não seria a prisão acusando, você é um homicida, você está preso por isso. Ela é uma prisão que ela é feita para preservar o interrogatório, o inquérito. É isso. Colher elementos desta pessoa para preservação do inquérito. Entendi. E com um interrogatório adequado,
né, ela chega ao autor. No caso, é o nosso pedido desde 2016. Desde 2016. Hoje, eu acredito que perícias tecnológicas devem ser feitas. Nós, inclusive, pedimos, né, a perícia do Google. Foi muito difícil conseguir essa diligência, e ela retornou muito técnica. E o inquérito foi arquivado sem a devida análise desse retorno dessa perícia. Então, existe ali alguns números, alguns retornos de pessoas que estavam no local, né? E isso tem que ter aprofundamento. Não pode encerrar o interrogatório, fazer um telefonema para quem era? Fulano de tal. Então tá bom. E você encerrar um caso de 8 anos investigado como homicídio, né? Inclusive nos próprios ofícios que são encaminhados pelo próprio DHPP, sempre vai homicídio, porque antes vinha sempre os ofícios como morte suspeita, né? Então, se trata de um homicídio e não se dá a devida importância, não se corre atrás, não se aprofunda as investigações. Inclusive, não se sabe se aconteceram crimes semelhantes nos locais onde o suspeito esteve. Quero crer que, já que existem indícios de que ele estava, de que ele tem um modus operandi, né? Não são só 2 fatos isolados que ocorreram, né? Muito provavelmente deve ter outras ocorrências, e a gente está falando de um assassino solto por aí. Antes ou depois. Exato. Com certeza. Que alguém matou a Vitória. Matou, e essa pessoa está livre. Exato. Não se diz que ela não possa fazer de novo, né? Veja bem, tanto que, com relação aos próprios réus hoje, eles continuaram exercendo as funções normalmente na escola. Eles trabalham ainda na escola? Na mesma escola? Até onde nós estamos informados, sim. Eles podem pegar quanto tempo de cadeia? Olha, isso daí seria nosso advogado para responder. Para saber, porque às vezes também são penas tão... Mas isso já... Não, é uma pena grave. É uma pena mais grave do que o homicídio culposo. Então, tá. Te dá... esse novo começo dessas pessoas indiciadas de fato agora, que vão a júri não, né, mas vão a julgamento, isso te dá mais energia para conseguir chegar? Isso te dá um calento? Como que é, depois de 8 anos, usando o nome da sua filha, é uma vitória de alguma maneira? Sim. É aquela velha história, Beto. A gente começou uma luta, não é para desistir no meio, a gente vai até o final. Ela não é agradável, longe disso, ela é bem sofrida, mas ter uma conquista, vamos colocar dessa forma, dá sim um impulso para a gente pegar e continuar. É dolorido. Aliás, eu peço para que as pessoas que estão assistindo aqui, que saibam a respeito disso, se coloquem no meu lugar como pai. Não é nem um pouco agradável esse tipo de situação, ela é sofrida, ela é dolorosa, ela é um trauma de vida, mas eu gostaria que elas se colocassem no meu lugar e trouxessem qualquer tipo de informação que possa nos ajudar. Porque não é possível que alguém não saiba o que aconteceu naquela fazenda. O quanto eu sempre digo o seguinte, que o crime ele tem várias vítimas. Você tem a vítima, sua filha, a vítima morta, mas você tem as vítimas vivas. Uhum. O quanto você morreu com tudo isso? Muito. Música sempre foi uma área em que a gente se relacionava muito, eu e minha filha, né? Eu fiquei quase 1 ano sem ouvir música. Alguma coisa morreu dentro de mim. Eu mudei por dentro, mudei no trato com as pessoas, mudei na minha aproximação com quem quer que seja. Sou uma pessoa menos crente na natureza humana. E tudo isso me entristece demais, porque, em verdade, assim,
como eu sou engenheiro, né, e eu costumo muitas vezes racionalizar determinadas Você é bem coisas. matemático, né? Mas a vida não dá. Às vezes 1 mais 1 dá 12. Não dá, não dá. Então, assim, eu procuro enxergar as coisas, tentar ver caminhos que possam ser menos duros, mas isso me mudou muito como pessoa. Me mudou demais. E, assim, em determinados pontos, de uma forma muito triste. Você teve depressão? Eu tenho depressão. Você não tinha antes, você passou a ter. Eu levemente, mas assim, eu passei a ter de forma profunda. Isso foi uma coisa mais... Sim, eu sou medicado, inclusive, para tratamento de depressão e não posso ficar sem meus medicamentos de jeito nenhum. E com a sua filha mais nova, com a irmã da Vitória? Porque muitas vezes quando um pai perde um filho, ele às vezes ele não consegue ver a dor do outro filho, que é o irmão ou a irmã, e também o filho perde o irmão que morreu e também o pai e a mãe. Porque ele fica sem, muitas vezes, como que é com a sua outra filha? Olha, Beto, e como é para ela ter perdido a Vitória? Então, eu procuro estar próximo tanto quanto eu consigo, né? Mas essa é uma situação que a gente não controla. Ela teve problemas muito sérios de início. Ela ficou, posso dizer, meio robótica de início, irreconhecível. Até hoje isso é um problema. Hoje ela faz terapia para poder tratar isso. A escola nunca procurou, inclusive, nesse sentido, para dar um suporte. Ela estudava na escola? Estudava na escola, eu a tirei de lá. Lógico, imagino. E agora acontece com todos, né? Intimamente, assim, internamente, alguma coisa morre. Ela tinha uma ligação muito forte com a Vitória também, porque elas tinham quase 7 anos de diferença de idade. Então a Vitória cuidava muito dela no dia a dia. Era a irmã mais velha. Era. A irmã mais velha é praticamente uma mãezinha, né? Porque de fato, como existia uma certa diferença, né? E a gente notou muito na ausência da Vitória como isso daí impactou a menina. Então, assim, é uma coisa muito triste que tudo isso aconteça, porque ceifou uma vida de uma pessoa maravilhosa que queria ser chefe de cozinha. Hoje em dia, provavelmente já estaria nessa posição. Eu ia te perguntar, quem seria a Vitória hoje? Ela ia ser uma chefe de cozinha. Ela tinha inspiração, ela começou a cozinhar com a madrasta. Ela tinha inspiração de fazer coisas na cozinha, porque ela aprendeu isso. Eu achava maravilhoso, porque eu não faço nada na cozinha, né? Então, essas lembranças dela são lembranças felizes, né? E também mudou a vida da minha filha mais nova, de uma forma que eu acho irrecuperável. Pode ser que existam formas de se colocar um curativo em cima e tudo, mas a cicatriz vai ficar para sempre. E ela reabre, não é difícil reabrir, né? Quando você vê uma amiga dela, uma prima que poderia ser ela hoje na idade, deve ser difícil. É muito difícil ver os meus amigos, né, tendo as filhas se formando, formando famílias. Vitória estaria com 25 anos hoje. Né? Então seria uma mulher provavelmente muito bonita. Uma jovem mulher. E eu estou vendo meus amigos formando filhas, alguns já... Sendo avós? Ainda não, porque 25 anos é muito nova também para ter filho. Mas assim, se encaminhando para o casamento e tudo, e assim, seria o caminho natural dela também. E eu não estou tendo isso, né? Não tive os 18 anos para ela aprender a dirigir, não tive a questão do caminho de faculdade. Eu estudava muito com ela, né? Ela não era muito boa de matemática, então a gente fazia muitas tarefas juntos, né? E assim, eu tive tudo isso daí arrancado da minha vida, de uma hora para outra. Se você pudesse encontrar a Vitória, o que você diria para ela? Não vá para essa excursão. Não, mas assim, hoje, se ela chegasse depois de tudo que aconteceu,
o que você pudesse ver, o que você queria fazer? O que você mais sente saudade? O que eu mais sinto saudade do abraço dela. Ela... Pai, vamos... Assim, de vez em quando tinha momentos como... Pai, essa casa tá muito silenciosa, vamos botar música no volume máximo. E saía dançando pela casa. Outras horas, pai, esse filme é maravilhoso, eu queria assistir com você. E aí ela sentava no sofá e me abraçava. Então essas coisas elas fazem muita falta, porque isso sim é que dá energia para a gente viver no dia a dia. É aquele último abraço não dado, mas que eu desejo que um dia vocês se abracem. Isso vai acontecer. Com certeza. E que vocês tenham essa força muito de conseguir chegar e conseguir saber quem é que fez tudo e até de repente saber como foi tudo. Eu acho que isso é um fechamento importante. Eu agradeço e peço para que todas as pessoas que estejam assistindo a gente aqui possam fazer a gentileza de assinar o nosso abaixo-assinado para pressionar as autoridades. Eu tenho compartilhado no meu Instagram também. Eu percebi, eu vi isso e agradeço demais. E também que elas participem, né, da nossa luta nas redes sociais e nos ajudem, porque a nossa luta é uma luta de muita gente. É uma luta que ela está sendo repetida todos os dias por diversas famílias aqui. Desejo de verdade que em breve, muito em breve, a gente sente aqui novamente, você me conte como foi descobrir o que aconteceu com a sua filha e o respirar depois de um julgamento, para que seja o fechamento do caixão da Vitória, para que ela possa descansar em paz e vocês também terem só saudade, não mais tanta luta. Se Deus quiser, eu agradeço de demais. Verdade, desejo de verdade que muito em breve. Obrigado, Cristiane, Obrigada, também. Beto. Muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam que eu tivesse perguntado, ou algo que vocês queiram falar sobre o caso? Acho que foi perfeito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E até breve, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Obrigada.